Eu queria compartilhar com vocês a minha alegria com a existência da coletiva Bem Viver. A coletiva Bem Viver é uma inovação civilizatória da democracia. A democracia, as cidades têm 5.000 anos de experiência humana. Nós temos 5.000 anos de experiência na construção de cidades. Mas os 2.500 anos primeiros, a cidade era privada. Foi com a democracia inventada pelos gregos na cidade de Atenas que se construiu um espaço público para a discussão do que era melhor para todos na cidade. Ou seja, a ideia de cidadão é criada, né, nesse momento de forma assim lapidar. Mas a evolução da democracia é muito demorada. Então você vê que somente em 1890 é apresentada uma proposta legislativa para que as mulheres votassem. Até então, as mulheres não votavam. É claro que também não votavam os escravos, não votavam os pobres, e assim por diante. E o primeiro país, você sabe quem foi o primeiro país a propor que as mulheres votassem? O nosso Brasil, 1891. E é claro, foi estrondosamente rejeitada a proposta pelo parlamento da época, né? Só foi aprovado em 1932. E atenção, foi aprovado por um decreto do então ditador Getúlio Vargas. Se fosse colocado no Congresso, talvez não passasse de novo, né? Porque as elites brasileiras, elas são melhor compreendidas com um conceito de nação tardia. Elas são umas elites que sempre que têm a oportunidade de avançar, escolhem retroceder, como nós estamos vivendo agora, nesse momento. O voto dos pobres só vai acontecer em 1988 com a nossa Constituição. Ali o analfabeto, ele entra, ele passa a ser um sujeito, um cidadão e vota, né? Então, eu acho que a inovação que a coletiva Bem Comum, Bem Viver vai nos dar é essa ideia original, inédita de um mandato coletivo e ainda por cima feminino, ou seja, constituído de mulheres que assumem o princípio feminino como a ética norteadora da sua proposição legislativa. Isso é de uma radicalidade democrática inédita. Eu não tenho assim um balanço do mundo com respeito a esse ineditismo, mas eu não me surpreenderia de dizer que isso é inédito no mundo. O segundo ineditismo que me emociona e me anima a compartilhar essa emoção com as pessoas, minhas conhecidas, minhas amigas, é que além de ser um mandato coletivo, reunindo mulheres que propõem um princípio feminino, elas dizem com muita clareza que esse princípio feminino está baseado numa cultura muito mais robusta, milenar, que é a cultura do bem viver. Gente, a cultura do bem viver é algo maravilhoso que traz a experiência dos povos originais da América em suas trajetórias de sustentabilidade, ou seja, em suas trajetórias de resistência ao colonizador e de resiliência com respeito às suas futuridades. Então isso é de uma envergadura, de uma importância, porque depois da natureza, que é o nosso primeiro banco de experiência da sustentabilidade, a situação mais rica em aprendizagem de sustentabilidade são os povos originários que têm o princípio feminino como originário da sua filosofia. Então eu queria dizer que a cultura do bem viver, que o coletivo Bem Viver abraça, tem de forma muito clara essa filiação à natureza. Então os povos originários, eles têm o Deus do céu, o Pai do céu, tal, todos eles têm, mas os povos originários que adotam e desenvolvem a cultura do bem viver possuem de forma explícita o reconhecimento da sua afiliação, do seu pertencimento à terra como mãe. Então este sentimento, é um fenômeno biológico, abre o campo
da ética, abre o campo da reciprocidade, abre o campo da equidade, que é atender os que estão em sofrimento, e finalmente abre o campo da proteção das futuridades, tanto das pessoas quanto da natureza. Então eu queria deixar o meu abraço carinhoso, o meu sentimento de alegria e dizer para essas meninas que estão nessa coletiva do bem viver, que maravilha que vocês criaram, que coisa maravilhosa que vocês estão deixando para o mundo, esse mandato coletivo baseado no princípio do feminino. Meus parabéns. Um grande abraço.